quem está acompanhando a gente, né, agora pelas redes sociais, pelo nosso YouTube especificamente, deve estar gente, meu Deus. O que é isso, essa bancada cheia? Mesa cheia. Gente, hoje é que dia mesmo? De gente bonita e organizada, reunida juntos. Hoje é dia de quê mesmo, Nay? Hoje é o dia do nosso reunião de pauta, da nossa reunião esperada. Todo mundo espera daquela reunião que a gente faz internamente aqui para levar as informações. Geralmente a gente faz, né? Essa é a vivência do jornalista. A gente todo dia se reúne com a nossa chefia, faz essa reunião para garimpar o que vai ser notícia do dia e ir para a demanda na rua. Aí a gente trouxe esse quadro para onde? Para nossa bancada, dia de quinta-feira, quem nos acompanha sabe, é o dia da gente trazer algum assunto aqui para discutir nesse reunião de pauta, assunto esse do dia a dia também, viu? Que não impacta só a gente ou quem está aqui internamente, não. E a gente abre espaço para os nossos colegas também participarem desse encontro com a gente às quintas-feiras. E hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente você que está aí do outro lado, todos os dias, de alguma forma, do seu jeitinho brasileiro de ser, tenta fazer para pelo menos minimizar aquela ausência que você tem de casa, porque todo mundo gosta do aconchego de casa, não é verdade? E aí a gente vai trabalhar, passou 8 horas, 12 horas no trabalho, e, meu Deus, eu tô longe da minha casa, tô longe do meu filho, tô longe do meu esposo, da minha mulher. Tô ficando mais no trabalho do que em casa, Nayara. Eu faço como para poder administrar isso da melhor forma? Exatamente. Tá se perguntando, né, nego? Já começou a futucar um do lado, outro do outro, para conseguir ficar muito bem conectado, porque agora chegou o momento, porque a gente trouxe, né, Dri, uma pessoa aqui. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Domina demais. Muito. Tem propriedade de fala. Presente, Adriana Flanzo. Oswaldo Matos, ele que é consultor de RH e CEO da Golden Business Academy. Ele vai falar sobre relações no trabalho e também o papel do RH nessa interação. Como é que você faz para o seu ambiente de trabalho ficar mais leve nessa convivência com os seus? Eu quero que você mande aí a sua mensagem, participe aqui conosco, mas aqui hoje na bancada, a gente tem duas figuras ilustres, além de doutor Oswaldo, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui conosco, o senhor já é prata da casa. Muito obrigado a vocês de novo, viu, sempre às ordens, é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa! Tem Graça Lago, gente, alguém aí já ouviu a voz de Gal, que eu chamo assim ela carinhosamente, mas não sabe que é ela. Gal, que honra é essa? Bom dia, meninas e meninos. Finalmente, né, Adriana? Poxa, Gal, que prazer. Que prazer estar aqui do meu ladinho. Do ladinho de Nay, né? Gal é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, essa voz dela, assim, doce, suave, é porque ela é assim, viu, gente, obrigada. E tem ele também, obrigada. Ricardo Lopes, ele que é gerente de marketing. Ricardo, você, a gente fala assim, assistente do setor de comercial, né? Bom dia a todos. Eu sou executivo comercial, que é o que vende a rádio. O que vende Olha, eu vou tratar a Ricardo bem, viu, Gal? Só isso que eu vou dizer, para bom entendedor. Só Ele isso já é que eu deu vou a falar, dica, né, minha Adriana? minha irmã, você tá doida? Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Valeu. A casa é sua, né, meu amigo? Você está em casa. Fica à vontade, beba água. Dá uma respirada devagar sempre. Viu, né? Que ele já vai ter um olhar melhor aí com você. Vocês falaram de prazer aí, eu tô entendendo o que é o prazer aqui agora, porque nisso eu tava bem nervoso. Agora tá tranquilo? Já começou a respirar mais aliviado? De abrir água aqui, mas tá dando tudo certo. Ai, minha gente. É o povo da Rádio Sociedade da Bahia. E aí, você já vou iniciar essa roda de conversa, Nay, e já vou perguntar aqui para Oswaldo Matos, qual é a dica que ele traz para a gente falando de relações, né, nesse ambiente de trabalho e também o papel do RH, dos recursos humanos. Às vezes as pessoas acham que o recursos humanos está ali só para resolver demanda interna, e geralmente não é isso que acontece. O recursos humanos, uma hora ele é psicólogo, outra hora ele é aquele que faz a mediação, ele é o apaziguador, e também é ele que faz criações, né, para que esse ambiente fique mais leve. E aí eu já pergunto para o senhor, como é que a gente faz para a gente sair da nossa casa, vir para um ambiente onde a gente passa a maior parte do tempo e tornar esse ambiente mais leve? O que é que a gente deve levar em consideração para ter uma relação melhor com os nossos colegas de trabalho? Vamos lá. É mais simples do que a gente imagina. Eu gosto de dizer o seguinte: se você ama o que você faz, se você ama sua família, se você ama a estrutura dos amigos que tem na sua empresa, você vai acordar rindo e vir com prazer para a empresa. Duas palavras que eu acho que são fundamentais nesse momento: respeito e acolhimento, né? A gente deve respeitar o outro primeiro. Na realidade, primeiro se respeitar, porque você tem que ter um autorrespeito aí para não engolir determinadas coisas
que são fundamentais na relação com as pessoas, respeito pelo outro e acolhimento pelo outro, né? E o papel do RH é fundamental nessa relação, ela é crucial, né? Eu digo que o papel do RH ele tem basicamente 3 funções específicas, né? Ele primeiro precisa prevenir, gerir e resolver. Então esse é o principal papel dele. Começamos aí para começar a ilustrar essas relações. Coisa boa. Oswaldo Matos, minha gente, consultor de RH, nos ajudando a entender um pouco mais, facilitar o nosso dia a dia. Falando de ambiente de trabalho, né, Oswaldo? A gente convive com tanta gente. É tanta personalidade, meu filho, reunida em um só lugar. É gente que não acordou bem, que está resolvendo um problema pessoal, né, Gal? Não conseguiu resolver, aí traz para o ambiente de trabalho e, consequentemente, deixa aquele ambiente mais pesado, como a gente fala. Aí o amigo vai chegar, dar um bom dia daquela forma, acaba gerando um desentendimento. Quem nunca passou por uma situação como essa? Eu gostaria de entender o papel, né, do RH nessa situação. Todo desentendimento, Oswaldo, é bem-vindo? Tem um ponto positivo? São caminhos realmente? Excelente pergunta. O que acontece é que o olhar para o conflito, tudo é conflito. Você nasce com conflito. Na hora que você nasce chorando já. Isso já é um conflito. Né? Na hora que você nasce, já nasce chorando. E, às vezes, o médico tem que dar uma palmadinha em você porque você não chorou. O chorou é um sinal de um conflito positivo. A criança está viva. Sim. Né? Exatamente. A criança reagiu. Então, não estou estimulando palmada aqui, pelo amor de Deus. Isso é só aquele susto, viu? Isso é uma questão médica, hein, pessoal? Não é isso. Eu sou contra a agressão em qualquer nível, em qualquer aspecto. Verbal, física, qualquer uma. Psicológica. Então, vamos lá. O que é uma coisa interessante, na tua pergunta, é o seguinte. As relações se dão numa empresa, vamos falar de empresa, né, que é o objetivo, né? Sim. Numa empresa, elas são essencialmente pessoais. O conflito é gerado essencialmente por uma questão pessoal / profissional dentro da organização. Então, eu tenho conflito de personalidade, eu tenho conflito de função, eu tenho conflito de descrição de função, até onde minha função vai. Eu tenho conflito de relação entre mim e as pessoas que me cercam. Eu tenho conflito entre as demandas que chegam e estando ou não no ambiente hostil. Então, às vezes, a empresa é tóxica. A empresa dá 12 tarefas para uma pessoa fazer em 20 minutos. É óbvio que a pessoa não vai fazer. E aí você encontra um líder tóxico que não administra isso bem. Então, o que é que começa a acontecer? O conflito. Quando é que o conflito é negativo? Quando não há uma interferência mental dos 2, 3 ou 4 que estão em conflito ou um líder de cima, que pode ou não ser o gestor de RH. Porque o gestor do RH, ele, por mais braços que ele tenha, ele não está em todo canto ao mesmo tempo. Imagina uma empresa desse tamanho, ele não tem como. Então, ele tem que promover prevenções em relação aos conflitos. E o olhar para o conflito, sempre, no meu entendimento, tem que ser uma coisa positiva. O que é que eu vou tirar daqui? Por que eu estou em conflito? Existe uma coisa que eu uso muito em curso de negociação, e é muito usado no mundo todo, né, que é uma das bases de negociação de Harvard, que ele faz o desenho de um iceberg. Sim. O que você vê em cima é a ponta do iceberg. O que você vê baixo é o resto do iceberg. O que afundou o Titanic foi o que estava por baixo. Né? Então ele diz o seguinte, o que está em cima o que está embaixo são interesses. E o que está em cima são posições. Você não pode entrar em conflito com a posição do outro, porque sempre vai ser guerra. Eu quero comer carne e eu quero comer peixe. E aí? Aí fica peixe, aí um vai começar a argumentar que peixe é melhor que carne, o outro que carne é melhor que peixe. E aí você estende isso para um volume que quanto mais você entra no problema, mais você quer ganhar o conflito. Conflito não se ganha. Conflito se administra e se resolve. Quando você vai para o interesse, que é a parte de baixo do iceberg, por que você quer comer carne? Por que você quer comer peixe? Onde tem peixe e carne? Para onde nós vamos? Eu conheço conflito, levando a um ponto bem assim, de exemplo,
que o cara queria comer peixe, o outro carne, quando desceram para o interesse, os dois comeram lasanha. Tá vendo? Então, e aí, Oswaldo, não sei se você concorda comigo, a gente acaba entrando também de uma outra seara, que é um dos princípios básicos aí do indivíduo, que é respeito pelo indivíduo, Sem a né? menor dúvida. Respeitou ali, conversou, dialogou, trouxe para mim, trouxe para a gente, trouxe para junto, porque acho que é um dos papéis também fundamentais do RH, é fazer essa ligação com a comunicação e o bom diálogo. Sem dúvida. Que é saudável. E aí todo mundo resolveu, e no final todo mundo comeu uma lasanha. Exatamente. Exatamente. Você colocou uma coisa interessante. Por exemplo, as pessoas falam, todo mundo fala em empatia hoje, né? E trabalho em equipe, quando você pergunta, você sabe trabalhar em equipe? Todo mundo diz que está apto. Ah, tá apto. tá primeiro ok. conflito, briga. Não gostei do que você disse. Aí, Pois é. A empatia, eu gosto sempre de... É um detalhe, mas que pode mudar a relação com a outra pessoa. Empatia não é eu me colocar no seu lugar. Não é. É eu me colocar no seu lugar como você. Com os aspectos culturais, intelectuais, administrativos, financeiros, às vezes. Você se colocar, eu me coloco no lugar de Nayara, eu me coloco no lugar de Adriana ou de todos vocês, como você. Por exemplo, você tem um lugar de fala que eu não tenho. Um exemplo, você tem um lugar de fala que eu não tenho, todo mundo tem um lugar de fala. Eu não posso me colocar no seu lugar, nesse lugar de fala. O que é que eu preciso fazer? A palavrinha mágica, respeito. É sobre E Fundamental, acolhimento. É gente. sobre isso que a gente fala nas relações. Teve né? um ouvinte aqui, né, que mandou exatamente Sim. essa pergunta que Oswaldo trouxe aqui pra gente, mas ele já acabou respondendo. Ele botou aqui anônimo por motivos pessoais. Sim. E aí ele botou, passamos em média 10 horas na empresa. Como conviver num ambiente de trabalho tóxico, ter um líder que não sabe manter o equilíbrio da equipe. Primeiro passo ir no RH. 3 funções básicas do RH. Prevenir o conflito, gerir o conflito e resolver. Por isso que o nome é resolução e não solução. Solução é pontual, resolução é de longo prazo. Então a resposta para ele é: tente conversar, que eu chamo de liderança reversa. Sim. O que é a liderança reversa? É eu ser líder do meu líder. Chegar para ele e falar: fulano, tá feio isso aqui, fulano. Você Fulano, prega isso e está fazendo assim. Fulano, teu discurso é um, tua atitude é outra. Tá em conflito aí, ó. Vamos trabalhar aqui no interesse. Qual é o seu interesse? Você tentou, não conseguiu, vai no RH. Tentou, não conseguiu, faz o quê? Tchau. Beijo, Mas tchau. o lugar não é para mim, Melhor ué. O trabalhar mundo no é bairro. vasto. Sim. Né? Eu sempre terei um lugar de acolhimento em qualquer outra organização ou criando meu próprio negócio. Sim. Quem sabe, né? E é Agora, sobre Nay, isso. eu vou trazer aqui para nossa Claro. discussão, né, os Gal nossos e Ricardo, eu tô convidados sentindo aqui. que Gal e Ricardo tá doido pra falar. Ele já conversou aqui com Tá a gente. danado já deu pra spoiler falar. aqui. Mas É. antes de chamar Ricardo, que eu acho que Ricardo vive basicamente o que eu vivo como mãe hoje, principalmente de uma criança de 2 anos, né? Mas a gente também tem Graça Lago, que é a nossa colega aqui do setor de programação. E aí eu já vou trazer Gal como exemplo e vou perguntar também como ela se sente nesse lugar de fala que o senhor trouxe aqui pra gente, porque o caso de Gal em específico, o esposo de Gal também é daqui da Rádio Sociedade. Aí eu costumo dizer que a Rádio Sociedade a gente virou família, e virou mesmo. Tem pessoas aqui que os cônjuges trabalham também aqui juntos, né? E Gal é uma dessas funcionárias que a relação começou aqui. Gal, eu queria saber de você, como é para você hoje, tipo, você trabalha, passa o seu dia inteiro, embora em setores diferentes, né? Mais próximo ao seu esposo. Sim. E ainda tem essa relação quando chega em casa. O que é que você faz para diferenciar isso? Olha, para mim é tranquilo, é leve. Por quê? Conheci meu marido aqui, nós temos uma filha, e como você falou, eu sei dividir. Aqui, Márcio, que é meu marido, é meu colega de trabalho, e isso é tranquilo. Nosso relacionamento aqui na empresa é super tranquilo, entendeu? Eu sei dividir, entendeu? Ele aqui é meu colega, não é meu marido. Então, para mim é super tranquilo e fico de boa. E em casa, para diferenciar, tipo, não, agora aqui já é um outro patamar. Tem Sim. minha filha que tem que entrar nesse contexto. É isso. O trabalho vai para casa? Não, fica aqui, não leva o trabalho para Eu tenho casa. 8 anos A aqui. ideia é essa. Eu só fui saber que eles eram casados. Há quanto tempo? Boa, Ricardo. Eu acho que uns 3 anos depois. Sério? Eu não Boa sabia. lembrança. Mas Bom tem gente exemplo, que não né, não, Nayara, Oswaldo? sabia, Nayara? Não, não sabendo Aí, agora. muita gente não Aí, sabe. ó. Sabia? Por quê? Olha Eu aí. sei dividir muito bem, né, gente? Eu disfarço muito bem.
Eu também confesso que quando eu cheguei eu não sabia, não. Tá vendo? Soube depois, assim, tipo, inclusive as relações de amizades, né? Sim. O grupo de amigos são os mesmos, né, Gal? Isso. Então, às vezes, sexta-feira, sai aquele grupo todo pra almoçar. Então, assim, Isso. mas a gente nunca viu algo diferente. Isso. Determinadas coisas eu evito. Almoçar, eu não almoço com o Márcio. Eu Sim. tenho minha turminha de almoço e Márcio tem a dele. Mesmo aqui na empresa. Se a gente sai, às vezes ele vai, mas ele vai com um colega, não com o meu marido. Entendeu? Então, fui muito bem, obrigada. Ótimo. Gente, um exemplo a seguir. E eu vou pedir ao Oswaldo também, né, pra interceder nessa Até onde pode, tem até uma, onde vai. tem uma coisa né? interessante que na fala dela que eu gostei muito. Diga. Gostei de toda a fala, mas tem um detalhezinho que eu gostei muito. Sim. É assim, ó. Nós não somos indivíduos separados profissional pessoal. Não somos. Sim. Não somos. Você não entra em casa e diz assim, meu aborrecimento fica aqui. Ou entra aqui e fala, meu aborrecimento fica na porta. Não. O que é que você faz? É uma decisão. Eu não permito que o trabalho interfira da porta de dentro para minha casa, nem permito que da porta de dentro para a empresa a minha vida pessoal interfira. É uma decisão. Não ser preconceituoso é uma decisão. Escolher o que quer da sua vida é uma decisão. Escolher o DNA não é uma decisão. Não é uma decisão. Você nasceu com aquilo. Você tem um código genético ali do DNA que você não tem coisas que você não consegue escolher. Sim. Mas na vida profissional você escolhe acolher ou agredir, desafiar ou não, ser mau caráter ou não. Sim. Por quê? Fulano não tem caráter. Não, todos nós temos caráter. Uns bons e outros nem tanto. Sim. Né? Então, a gente sabe quando é errado, né? A gente não sabe quando é errado? Claro. A gente sabe. A gente sabe. Mas lá, como diz o ditado, lá no âmago do breu do meu ser, eu sei o que é errado, amigo. Lá dentro, escondido numa célulazinha que a gente não sabe nem que existe. Lá você fala assim, essa atitude não está muito legal. Então, parabéns. É Obrigada. isso. Essa separação é uma decisão. Sim. É difícil. Sim. De novo, parabéns. Ah, que lindeza. Já vi muito casal se separar dentro da empresa. Complicado. Porque não sabe, Administrar, né? e isso realmente... Então, graças a Deus que a minha é leve. Ricardo, Toca o barco, e você, amigo? Nos conte. Assim, eu não tenho nenhuma relação aqui no trabalho, não. Nós tá Pra deixar tranquilo isso pra claro, você que minha também? esposa pode estar escutando aí. Agora sim, eu tenho até algo para relatar, assim. Eu sempre trabalhei com mulheres. Minha sala, e aqui também não mudou nada disso. Eu trabalho com 4 mulheres, sou o único homem. E eu não sinto nenhuma dificuldade. Às vezes eu tenho que ficar atento com o que eu estou falando, o que está sendo dito. Ainda mais hoje em dia, né, com essas questões de assédio, que é muito presente nas empresas. Então eu queria até ouvir do especialista que ele falasse um pouco disso, da questão de relação, às vezes que ultrapassa a intimidade e gerando uma questão de assédio. Então, Perfeito. acho que a dúvida seria mais nesse sentido aí. Perfeito, excelente colocação, viu? Parabéns. Existe uma diferença entre intimidade e aproximação. Sim. Aproximação eu tenho com todo mundo. Todos. Intimidade com as pessoas da minha família e não com todos. Então, hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado para entender o que é o assédio. Existe o assédio moral, intelectual, profissional, físico, sexual, financeiro, todos eles. Tocar numa pessoa pode ser assédio. Depende da forma como você toque. Exemplo. Tudo bem? Isso não é assédio. Agora, se eu não vou fazer nele, né? Mas se eu chegar aí, e aí, tudo bem? Como vai? Aí é assédio. E é o toque. Então a gente tem que ter muito cuidado. E você, como líder ou não, porque eu digo, todos nós somos líderes da nossa função, independente da gente ter gente para gerenciar na estrutura hierárquica. É importante você colocar blindagens. Por que eu tenho que apertar a mão de alguém próximo a 4 dedos do rosto da pessoa? Por que eu não aperto com uma certa... Na hora que eu estico meu braço para apertar a mão, a pessoa entende. Né? Tem amigos que eu aperto, puxo e dou um abraço, mas é meu amigo.
Eu não posso fazer isso na organização. Então, respondendo a sua pergunta, perceba, entenda o que é um avanço de um passo para frente no assédio. De onde estará você ou não dentro da sua relação profissional. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Uma das coisas que eu mais admiro numa organização, e vocês aqui estão de parabéns, eu estava sentado ali há, 20, 25 minutos, que eu sou um cara meio travado com hora, marcou 11, eu chego 10h30. Não tem, eu me programo para isso. Todo mundo que passou ali falou comigo, todos, sem exceção, conhecendo ou não conhecendo, eu já conheço alguns, todos. Então, isso demonstra um respeito, não é por mim não, viu? É pela empresa. Porque antes de você ser fulano, você é a Rádio Sociedade. Você é a TV, você é a empresa. Se eu encontrar Pedro na rua, eu não vou dizer, antes de eu dizer que é Pedro, eu digo Rádio Sociedade, antes de qualquer coisa. Então a empresa tem que ter a gente tem que ter esse respeito, né? Sim. Então esse ambiente é extremo. Eu adoro trabalhar com gente que se divirta, que seja legal, que seja proativa, sabe? Aquela encontrou um clipe no chão, não foi eu que deixei aí, não, pega o clipe, bota em cima da mesa. Encontrou um papel, pega, isso pode ser uma coisa simples, né? Mas não é. É a atitude interna da pessoa que gera essa blindagem, esse relacionamento positivo. E a gente falou aqui, falou quase 25 minutos, e aí a gente finaliza com o quê? Com o que ele trouxe aqui, o quê da questão, né? O respeito. A responsabilidade é fundamental, né? 11h45, a gente vai ali rapidinho. A gente sabe que você está aí vidrado nessa entrevista hoje aqui. Ligadinhas. Assunto importantíssimo, né, Nai? Mas a gente vai respirar É o e nosso volta respiro sagrado. mais uma vez com Oswaldo e as nossas figuras aqui hoje, Gal, Ricardo, tem Gleidson e Tiago também, né? Vão participar aqui conosco. 11 Pauta tão esperada, às quintas aqui no nosso Conexão Sociedade. E hoje a gente recebe Oswaldo Matos, viu? Consultor de RH e CEO da Golden Business Academy, é isso mesmo? Academy, isso. Ah, isso, pois é, nos ajudando, abrindo nossa mente e fortalecendo ainda mais esse caminho de leveza que tem que ser essa comunicação do RH com todos os setores da sua empresa. Tem dúvida? Quer te fazer alguma pergunta? Manda aí para os nossos canais, porque eu estou do lado aqui de Tiago Santos, que é o consultor de RH daqui, né? O assistente de RH aqui da Rádio Sociedade. E também de Ricardo, minha gente. Ricardo já tá melhor, nego? Tá mais aliviado? Tá? Já tá dando um sorriso lindo, que tá todo mundo acompanhando nos nossos canais oficiais do YouTube, Rádio Sociedade da Bahia e também Facebook, Adriana Planzo. Também no Facebook, viu, Nai? E agora você falou que tem Tiago aqui, né, que é nosso assistente de RH. E aí a gente estava conversando mais cedo, perguntando o papel do RH. Tiago que faz isso muito bem. Gente, aí agora, desculpa aí vocês, mas a minha relação com o Tiago é uma relação maravilhosa. Tiago, às vezes, chega a ser um amigo pessoal aqui, viu? Vou lá, Titi, deixa eu conversar com você aqui, um desafeto, Tiago. Aí o Tiago faz aquele papel. Por isso que eu abri aqui para alguma dizendo que às vezes o RH é psicólogo. Sim. Porque o que eu não falo com a dona Neuza, me desculpe, viu? Me perdoe, pelo amor de Deus, a senhora está ouvindo aí. O que eu não tenho coragem de conversar com a dona Neuza, que é nossa gerente, aí eu converso com o Tiago. Ô, Ti, vem cá, meu filho, me dê um conselho nisso aqui. E aí, Tia, eu já vou perguntar para você, porque quando eu cheguei aqui na casa, a gente tinha um outro gestor de RH, e você já fazia parte do quadro de RH daqui da empresa. Hoje, dona Neuza veio e você está ali completando esse time. E você é uma pessoa que, eu posso estar enganada, mas eu consigo perceber que você passeia muito tranquilamente entre os espaços aqui, né? O que é que você faz hoje na condição que você atua, inclusive? Como é que você se planeja para ter essa relação com os outros setores? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, né, com vocês, com o Nai, com a Adriana Planzo, com um grande especialista da área, né, que é o Dr. Oswaldo Matos, Ricardo Lopes. Então, assim, é muito natural, Adri, respondendo a sua pergunta, essa forma como eu lido com todos, porque não é algo assim que eu faço de forma forçada, de forma artificial. Eu gosto de lidar com pessoas, meus trabalhos antes da rádio sempre foi lidando com pessoas, então, para mim é de forma natural. Quando você me chama para conversar, é com enorme prazer de te escutar, até porque um dos papéis do RH é servir, né, também, escutar. Eu acho que o que falta muito às pessoas, independente de empresa, nas nossas relações, é escutar. A gente ouve muito, mas não escuta. Então, quando você chega para mim e quer falar algo, eu estou ali pronto para te escutar. Porque, às vezes, o que você está passando pode ser algo que eu estou passando também.
E o RH não é um departamento blindado, que nada acontece. Ali tem pessoas, tem eu, tem Neuza, tem Emily ali, a nossa jovem aprendiz, que a gente também tem situações. Então, quando você vem conversar comigo, para mim ali está me ajudando muito também, André. Pode ter certeza disso. É uma troca, né? É uma troca. E aí eu já vou trazer Oswaldo também para essa conversa com a gente e já pedir uma opinião do senhor também com relação a essa situação da posição do RH. Porque o senhor trouxe aqui, quando eu falei da questão do conflito, de quando o ambiente é um ambiente tóxico, de quando o líder não consegue colocar ordem naquela situação, e aí o senhor fala assim, já tentou a conversa, tentou fazer uma liderança reversa, não conseguiu, vai no RH. E quando o funcionário não vê essa aproximação do RH, tipo, poxa, é o departamento que deveria, pelo menos, fazer um trabalho em prol do funcionário, mas o funcionário sente que há uma resistência até de chegar naquele setor. Como se comportar? Vamos lá, parabéns. Sua colocação foi excelente. Principalmente quando você falou em escuta, a escutativa. Quando o funcionário não sente essa abertura, alguma coisa está errada no RH. E, consequentemente, está errada na empresa. Sabemos que tem gente que cai de paraquedas nas organizações, né? A gente sabe, né? E a área de RH não é diferente. Tem algumas pessoas e algumas empresas que caem. E aí a pessoa, às vezes, não tem um trato. A função dele é uma função, para mim, fundamental. A função de assistente é fundamental. Por quê? Porque ele já, na entrada do problema, ele já elimina as arestas, as pontas todas, e às vezes não precisa nem adiantar para o gerente, para o coordenador de RH, já volta, como você disse. Às vezes escutar só, a gente brinca, você sabe disso, tem que escutar, 50% da solução do problema. Às vezes até mais, né? Então, o primeiro passo, eu diria o seguinte, se você não se sente acolhido, tem medo do RH, em frente. O papel dele é esse. O papel do RH é esse. Eu não vou lá no restaurante não, porque eu não me sinto acolhido pelo cozinheiro. O restaurante é para você comer, para você pegar a comida, ou levar vá. É um ambiente democrático. Então, o RH é um ambiente democrático. Então, eu digo, a resposta é, se você tem algum receio, vá em frente, coloque, se posicione. O RH vai ter que tomar uma posição. Rapidinho aqui, né, pra gente finalizar, Que porque aula, chegou viu? aquela hora de 11h57 que a gente não gosta, aula, né? viu? Tudo que é bom dura pouco, né? Não, Pedro Oswaldo? Centuré já está aqui para Pra mim falar com a também. gente de esporte, mas, meu filho, a gente... Daqui a pouco no esporte mais. Ele já mandou eu dizer aqui que vai ter daqui a pouco no esporte mais. Ele entende e compreende. Que reunião boa, viu, minha gente? Muito bem. E hoje eu estou me sentindo muito à vontade, porque hoje o Ricardo Lopes aqui, ó, do comercial, o pessoal fica, chama o break, Ricardo tá do meu lado. Disse que eu posso ir, Tiago também da RH sentir. Você quer completar, meu filho? Na verdade, eu queria só dar, para enriquecer, né, nosso debate aqui, uma citação de Virginia Woolf. Ela é uma escritora britânica, né? Recentemente eu tive um treinamento, um curso online sobre relações humanas. E aí eu destaquei essa frase dela. De tudo que existe, nada é tão estranho como as relações humanas, com suas mudanças, sua extraordinária irracionalidade. Ou seja, tudo que vocês falaram no primeiro bloco aqui de respeito tem muito a ver com isso aqui. Perfeito. Não procure perfeição no seu colega, mas procure entender as dificuldades dele e complementar junto, né? Somar os dois. Sem dúvida. Perfeito. Eu comungo com dessa opinião com você, porque às vezes a gente aponta muito, né, a questão das relações nas empresas e diz, mas o RH não é um RH atuante, mas os colegas não contam. E você, enquanto profissional, quando você está saindo da sua casa, o que é que você diz assim, não, eu vou mudar o meu comportamento nisso para que esse ambiente seja melhor para mim? Porque a gente sempre fala aqui, né, nas nossas conversas internas, é a minha dupla aqui, que agora é dupla de tudo, não é só aqui do Conexão, não, a gente segura uma mão da outra mesmo. E ela sempre diz assim, eu acho que a gente é muito reflexo, o outro trata a gente da maneira como a gente também permite. Sem dúvida. Então, eu acho que essas relações também vêm muito disso. Né? Como é que a gente, enquanto profissional, quando sai de casa e diz assim, não, o que é que eu quero criar para mim? Para que esse ambiente fique mais leve, para que eu desenvolva melhor, para que isso seja um local acolhedor e que eu sinta. Eu costumo dizer lá fora para as pessoas que a Rádio Sociedade para mim é uma família. E eu não estou brincando quando eu falo isso. Já falei isso para Tiago algumas vezes, que assim, o ambiente Rádio Sociedade, eu não tenho, porque tem problemas como qualquer outro lugar, tá, gente? Mas não tem nada que me diga assim, a empresa não é boa, as pessoas...
Não, porque cada um no seu setor, eu, Adriana, estou falando de experiência minha, né? Eu me sinto muito respeitada enquanto pessoa, enquanto profissional, e sei respeitar também cada um. O senhor falou da questão de amizades, né? Do você saber quem é próximo e quem é de fato amigo. Talvez a relação que o Ricardo tenha com o Gleidson, com o Pedro, não é a mesma que tenha comigo, mas eu me sinto muito bem com o Ricardo. Tenho uma relação muito boa. Sou casada, ele é casado, mas a gente brinca muito aqui no corredor. Então, eu acho que é disso que se faz. Esse ambiente de leveza também é a gente que busca. Perfeito. A gente não pode só colocar nos outros setores essa responsabilidade, não é verdade? Só pra gente rapidinho, porque a gente já virou para meio-dia. Ricardo, assim como eu, é pai. Eu já tenho um filho de 2 anos, mas eu trabalho meio turno. Mas você fica aqui o dia inteiro, né, Rick? Você que morava aqui do lado e ia almoçar em casa, hoje morando distante, como é que você faz isso? Eu morava aqui perto da rádio, a rádio fica na Federação, eu morava na Barra, então eu tinha um tempo maior com meus filhos. E hoje eu morando em Estelamares, eu não consigo, por exemplo, almoçar, às vezes eu tenho que sair de lá cedo, não consigo levar na escola, e quando eu chego, muitas vezes eles já estão dormindo. Então acaba que eu tenho mais o final de semana para compensar, né? E além de pesar para minha esposa, que ela fica cuidando dele durante esse período, que a gente optou por ela parar de trabalhar e eu continuar no trabalho, nesse momento que os meninos estão com 3 e 5 anos. Então é bem difícil, acaba que eu passo a maior parte de minha vida aqui, né, na rádio. Então imagine se a relação não fosse boa aqui, né? E é isso. Sobre isso, viu, minha gente? Coisa a gente boa, tem que viu, saber gente? que é prioridade para nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu vou fazer um agradecimento coletivo, porque eu não tenho como ir agradecendo de uma. Porque Gleidson já está aqui, ó. 12-1, os meninos do Esporte Mais já tinham que estar aqui sentados. Mas tudo bem. Calma, viu, Pedro? Não é assim também, não. Calma, viu? Então eu gostaria de agradecer a vocês. Mais uma vez essa participação. Que papo produtivo, viu? Foi Oswaldo maravilhoso. Matos, obrigada. A casa é sua, volte sempre. Ricardo, próxima vez eu quero mais à vontade, viu? Gal, que fez você parte correu, mas você vai também sentar, do viu? primeiro bloco, muito obrigada. Guel, obrigada correu pelo hoje, mas você vai convite. sentar aqui, viu? Tiago, você é luz na caminhada. Amém, obrigado. Você sabe disso. Somos. Obrigada, viu, minha gente? Pra você Obrigado que a ficou vocês. conectado nos canais e estava aqui também na rádio sintonizado. Muito obrigada, um cheiro no seu coração. Boa quinta. Recebi, viu? Boa quinta, viu, Nai? Boa quinta pra você aí do outro lado também. Amanhã a gente está aqui novamente às 10 da manhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 102.5 FM, 740 AM. Agora vocês ficam na companhia dos meninos do esporte, Esporte Show, Sociedade. 12 e 2.